crianças! Terceiro dia de historinha hoje, voltamos com mais uma história. Nós começamos com o batismo de Jesus, depois nós lemos a história sobre Jesus e seus discípulos e hoje nós vamos ler os milagres de Jesus, tá bem? Vamos começar? Os milagres de Jesus. Jesus amava ensinar a palavra de Deus e as pessoas amavam ouvi-lo. Elas o seguiam por toda parte. Mas um dia, Jesus estava triste porque o seu primo João havia morrido. Lembra que a gente leu no outro livro que ele falou mal do rei e o rei mandou cortar a cabeça dele? Ele entrou em um barco para descansar e orar. Quando ele voltou para a costa, o povo ainda esperava por ele. Jesus os acolheu. Ele começou a ensinar e curar as pessoas doentes. Durante todo o dia, Jesus falou à multidão. Quando a noite chegou, os discípulos disseram a Jesus: Senhor, é tarde e essas pessoas estão longe de casa. Mande-as embora para que comprem um pouco de comida. Respondeu Jesus: Vocês podem dar a elas um pouco de comida. Isso custaria muito, os discípulos resmungaram. Vão e descubram quanta comida temos, Jesus disse aos seus discípulos. Então os discípulos foram procurar no meio da multidão. Você acha que tinha comida lá com as pessoas? Eles voltaram com um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só isso. Será que dá para alimentar um monte de gente com 5 pães e 2 peixinhos? 5 pães e 2 peixes nós temos. Só é suficiente para um prato enchermos, o discípulo falou. Isso não vai ser suficiente para alimentar a multidão, eles disseram. Deve haver 5.000 pessoas. Jesus disse aos seus discípulos para sentarem com as pessoas em grupos. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e agradeceu a Deus pelo alimento. Então, ele dividiu os alimentos em cestos para cada um dos discípulos. Os discípulos compartilharam o alimento entre o povo. Todos comeram o quanto quiseram. Olha eles comendo, que delícia! Depois que todos comeram, os discípulos recolheram os cestos. Quando voltaram, os 12 cestos estavam cheios de comida. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Mais tarde, Jesus e seus discípulos foram até o lago. Eles estavam indo a uma cidade do outro lado. Os discípulos entraram no barco e Jesus ficou para trás. Vão em frente, ele disse aos discípulos. Eu preciso fazer algo antes. Enfim, a multidão foi para casa. Jesus sentou-se sozinho na montanha para orar. Mais tarde naquela noite, Jesus olhou para o lago. O barco já estava longe da costa, balançando para lá e para cá. Os discípulos se esforçavam para remar o barco, lutando contra o vento e as ondas. Deviam estar ficando assustados. Ainda estava escuro quando os discípulos viram um vulto branco lá no fundo, vindo na direção deles. Eles ficaram aterrorizados. É um fantasma! Eles exclamaram. Mas era Jesus andando sobre as águas. Jesus falou aos discípulos: Sejam corajosos, sou apenas eu. Senhor, se é mesmo você, diga-me para ir até o Senhor sobre as águas também. Pedro respondeu. Venha, disse Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou por sobre as águas em direção a Jesus. Mas ele foi ficando com medo e começou a afundar. Salve!
Salve-me! Ele gritou. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Você duvidou que Deus o salvaria? Perguntou Jesus. Quando subiram de volta no barco, o vento parou. Os discípulos ficaram admirados. Você é realmente o Filho de Deus, disseram a Jesus. Acabou a nossa história de hoje. Amanhã a gente vai ver mais história. Amanhã a gente vai ver a história da última ceia, tá bom? Uma boa semana de Páscoa para nós e até amanhã.